Olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas. Aqui eu faço um bate-papo com as alunas. Eu sou a Tati Marcelo e aqui eu guio mulheres em uma jornada de transformação interna, impactando as suas vidas e de outras pessoas com a confiança e a assertividade do MTM. E qual é o benefício deste programa que eu faço para entrevistar as alunas, né? Elas estão vivendo o processo da mandala terapia e já estão engajando aí com os seus projetos. Então, na formação terapia mandalar, além de ensinar sobre a mandala terapia e formar terapeutas em mandala terapia pelo método terapia mandalar, eu faço as minhas alunas passarem pelo processo terapêutico e mentoro cada uma com os seus projetos. Então, é um curso completo que você sai pronta para, inclusive, se vender no mercado de trabalho, porque a gente ensina sobre o marketing. Então, assim, a gente pega na sua mão desde o momento que você entra até o momento que você sai. Na verdade, você não sai, porque é uma comunidade que você está sempre lá, né? Você não acaba a comunidade, não tem um tempo de duração, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos ali sempre juntas, sempre nos apoiando e sempre nos ajudando. Então, aqui eu faço um bate-papo com elas, com essas alunas, para que elas possam compartilhar com você o poder transformador da terapia mandalar. E hoje nós vamos bater um papo com a Patrícia. A Patrícia tem uma história incrível com as mandalas e eu vou pedir para ela contar para vocês. Alô, tudo bem? Tudo e você? Então, eu sou a Patrícia, eu sou artista visual, tô terminando a faculdade, né? Sou artista, para falar a verdade, sou artista visual. Isso daí é só um título, né? E mandala terapeuta, e agora estudante também de geometria sagrada, de ecoarte, várias coisas aí que eu posso estar integrando no trabalho. Moro em São Paulo. Nossa, você falou, né, da EcoArt. Cara, é muito interessante a EcoArt com o MTM, né? Porque complementa, né? Total. Na verdade, assim, foi um processo meio que de trás para frente, né? Primeiro eu comecei com a arte, que é uma coisa que já está em mim desde de sempre, eu tinha aquela vontade, só que eu não achava o que eu queria fazer, desde pequena, né? Tipo, eu tinha aquela vontade, é uma ansiedade que dá na gente, né? Eu tinha aquela ansiedade, mas eu não conseguia colocar nada no papel. Bom, até um dia que eu me encontrei de novo com as mandalas, né? Através de um sonho aí. Eu falo sonho, mas acho que foi mais um contato espiritual mesmo. E comecei a fazer aquilo, né? A princípio, eu fazia muitas mandalas, todos os dias. Eu nem sabia do que se tratava, porque quando eu vi, eu achei bonito, né? Me pareceu artístico, aquele monte de desenho colorido, circular, comecei a fazer. Só que hoje, analisando aquele meu período, eu tenho certeza que eu estava num processo de busca minha, sabe, do inconsciente. Porque eu fazia 5, 6 mandalas todos os dias. E aí, ao contrário de desenhos, que eu não usava quase desenho, eu tinha aquela necessidade enlouquecida. Era uma coisa assim, era um fluxo criativo tão grande que eu tinha que trabalhar todas as cores. Você imagina que eu fazia isso com lápis de aquarela. Eu não tinha tinta, não tinha nada. Então eu ficava raspando mina, era uma coisa assim viciante. Eu ficava raspando a mina do lápis, transformando aquilo em tinta e pintando. Então eu queria uma mandala de cada cor. Então, eu fiz uma verde. Terminei a verde, já ia riscando um círculo na outra. Foi um processo assim, eu falo enlouquecedor, mas foi assim, sabe, Intenso. compulsivo. Não, foi compulsivo, porque principalmente as primeiras semanas, assim, eram muitas mandalas, muitas mandalas. Avaliando hoje, Hoje eu percebo que eu estava num processo de confusão ali do que eu queria fazer, eu estava com crise de ansiedade, eu estava insatisfeita com a profissão que eu estava trabalhando, né, que trabalhava com seguro. Então foram várias questões, né, entre outras, né, relacionamento e tal. Estava tudo muito confuso na minha vida, muito conturbado. E eu acho que o fato de eu ter descoberto as mandalas ali, mesmo que tenha sido um sonho,
foi como... Sabe quando você está com muita vontade de comer uma coisa que você encontra, que você fica esperando, de repente você encontra aquilo? Você come aquilo, assim, né, com prazer. Hoje eu vejo que foi isso. Só que o melhor de tudo, as pessoas, eu não tinha intenção de fazer, eu só queria pintar, 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 pintar. As pessoas começaram a ver e começaram a querer comprar. Maravilha, né? E assim eu fui, assim, anos e anos e anos. E aí eu comecei a me interessar em estudar sobre aquilo. Porque eu vendia e as pessoas me perguntavam sobre o que eu vendia, eu não sabia falar. Eu não tinha noção do que era aquilo, para que servia, né? Enfim. E aí fui indo. Desde 2014 até agora, vim estudando, estudando. Eu estudei um pouquinho de cada coisa, assim, estudei sobre meditação, sobre cores. Cores é uma coisa que eu estudo desde sempre, né? Eu gosto, é uma coisa que faz parte de mim, assim, até quando trabalhei na área química, eu também lidava com cores. Então, é uma coisa que me fascina, né? Fui estudar sobre cores, meditação, aí fui estudar mais a fundo sobre diversos tipos de mandala, história de mandala, e fiquei nessa, assim, por muitos anos, né? Fiz vários cursos com algumas pessoas, mas quando eu cheguei na parte mais autônoma, que eu comecei a ter um pouco mais de autonomia para criar sozinha, e aí eu já falava sobre elas, já vendia, eu comecei a sentir que ainda faltava alguma coisa. Aí, sabe assim, quando te dá um bloqueio criativo? Eu falei, meu Deus, parece que todas as mandalas que eu estou fazendo são iguais. Elas eram diferentes, mas eu olhava, eu não tinha mais prazer em desenhar mandala, porque eu falava assim, nossa, eu estou fazendo a mesma coisa de ontem, sabe? Uma coisa meio vazia, não sei te explicar o que era aquilo. Mecânica, né? Começou a ficar mecânico, porque eu criei um método para desenhar e tinha todo um processo, sabe? Uma etapa ali, tudo que eu tinha que fazer, mesmo independente de ser mandá-la para mim ou mandá-la pessoal para alguém, aquilo começou a ficar chato. Eu falei, não, tem alguma coisa a mais. Nesse momento, nesse Faltava período, alguma né? coisa, né? Nesse período, eu tive de novo um outro contato, porque eu tenho uns contatos espirituais, assim, eventualmente em sonho, né? E essa pessoa me falou assim, ela pegou, assim, um calhamaço de papel e falou assim, olha isso aqui, Bravo, eu acho, tá? É uma possibilidade. Eu falo contato, mas há a possibilidade de ser o meu próprio inconsciente me alertando daquilo ali. Existe essa possibilidade, né? Para mim também. Ele pegou um bolo de papel e falou assim, olha isso aqui, tá faltando. Ele falou assim, não é isso. Ele falava, falta alguma coisa aqui. Ele falava assim, isso aqui, ele usa bem esse termo, isso aqui precisa evoluir. E eu fiquei com aquilo na cabeça mesmo. Eu falei, meu Deus, evoluir, cara. Como que eu vou evoluir essas manobras? O que falta para eu fazer isso, né? E ficava procurando na internet o que faltava, em vez de refletir sobre o que faltava. Eu fiquei com aquilo na cabeça, estava procurando na internet alguma coisa super fantástica e mandá-la que eu não tinha. E aí eu lembrei, né, que há muitos anos atrás eu ouvi falar sobre as mandalas nas terapias. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, será que é isso? Mas isso me passou pela cabeça. E é interessante como que quando a gente pensa uma coisa assim, você procura uma vez, aquilo começa a aparecer para você, né? Algoritmo. E aí eu comecei, sim. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso daí, né? De novo, porque eu já tinha assistido um curso rápido sobre o assunto. Na ocasião, a pessoa falou que eu não poderia atuar com isso, porque eu não era psicóloga, não era dessa área terapêutica, né? E meio que desmotivei ali, falei, bom, eu vou mais para frente, né? Sempre mais para frente. Vou estudar arte Posso terapia, ser né? uma psicóloga querendo dar aula de mandala terapia. Sim, sim, sim. Eu falei, bom, então, já que o arte terapeuta pode trabalhar com mandala terapia, porque ela me acendeu uma chama diferente. Uhum. Eu vi ali um significado que eu não achava mais só na artística, né? Porque o que acontece? Eu entregava a mandala artística para alguém, a pessoal é muito legal, porque ela é um retrato seu, né? Tá lá o seu número na numerologia, eu pendulo para você. Só que
é legal, por exemplo, quando você entrega a mandala para a pessoa, a minha tá lá, ó, tá vendo ali? E a pessoa põe na parede. Né? Agora, a maioria não faz isso, muitos guardam na gaveta e acaba ali, sabe a questão? A pessoa não volta lá, ela não fica indo lá, olhando para a mandala, estudando a própria mandala, ela não faz isso. A maioria, né? É assim. E Espero aí que eu aquilo pensei, vá resolver os problemas, né? essa foi uma questão, esse foi um dos motivos que eu comecei a analisar o que eu estava fazendo, porque algumas pessoas começaram a me pedir mandala pessoal com o objetivo de adquirir coisas, de transformar coisas na vida dela, como se o papel e o desenho fosse alguma coisa mágica, sabe? Aí aquilo começou a me incomodar um pouco. Eu falei, meu Deus, eu comecei a me sentir até mal. Eu falei, gente, será que eu estou passando essa informação para a pessoa? Né? Às vezes, né, a minha comunicação não foi suficiente para ela entender que não, que aquele movimento é dela, que a Amanda ela não vai fazer aquilo. É só uma representação. E aí eu comecei a fazer a faculdade de artes para poder dar continuidade na arte terapia, já que eles exigiam isso, eu uni o útil ao agradável, né? Era uma coisa que eu queria fazer já, né, muito tempo. E cá estou, né? E aí eu comecei a estudar sobre a mandala terapia. Por quê? Nesse período eu achei você, né? Na internet, que tirou todos aqueles mitos de que para você trabalhar com mandala, uma coisa que eu já Que você estava tinha. eu já estava imersa ali naquele mundo há quase 10 anos, né, desde 2014. E aí eu comecei a encontrar um sentido para trabalhar com mandala, porque quando você mexe, você trabalha com a pessoa, né, que ela faz um processo, um movimento interno dela, aí sim traz um sentido para o negócio, sabe? Eu comecei a ter motivação, assim, para fazer, inclusive, mesmo as terapêuticas, né? Que a terapêutica e a da terapia são diferentes. Mas eu comecei... Aluna que assistiu a aula. Assistir, porque isso daí é uma coisa muito que fica muito confuso na cabeça das pessoas, né? A gente se O que é frustra, né? terapêutico, Porque às vezes pode está só falar. fazendo um processo terapêutico, mas não está fazendo terapia. E às vezes a gente quer o processo de terapia e fala, E faz e aí culpa o terapêutico. outro, né? Ah, mas aquela pessoa não tem interesse, aquela pessoa não está geralmente, né? Ela não está pronta. Mas na verdade é você que está fazendo errado. Você tem que fazer terapia. Você está fazendo só um processo terapêutico com a pessoa, né? Sabe o que eu acho? O terapêutico, ele é legal porque ele é como se fosse uma degustação. Né? É uma coisa assim, relaxante, você vai fazer ali, é gostoso, você vai ter alguma percepção ali quando você está fazendo, né? Acontecem coisas quando você está fazendo uma mandala, você está participando de um processo terapêutico, né? Uma oficina, alguma coisa assim, você vai ter insights ali, é normal, né? E é legal isso. Mas quando você vai para a terapia com mandalas, a individual, no caso, aí a coisa é profunda, porque você começa realmente a dar sentido para aquilo que você está fazendo. Claro que você vai sair daquela coisa bonita, assim, da simetria, do desenho maravilhoso que você olha, que enche o olho, que você quer levar para casa e pôr na parede. Mas ele tem um outro significado, sabe? Uma coisa assim, interna sua que você traz para fora e coloca ali. E por que não você fazer esse processo? Eu hoje, né? Eu faço as minhas, né? Eu fiz uma aqui, cadê? Eu fiz uma aqui esses dias que eu queria trabalhar o chakra base. Eu fiz ela, eu tô acostumada a fazer, então eu fiz ela bonitinha ali e trabalhei com as cores, né? Fiquei ali com as cores do vermelha, laranja, bem forte, mais no vermelho, né? E por que não? Você pode fazer isso também, só que assim, a pegada da mandala terapia é você conseguir trazer significado para aquilo ali, encontrar respostas para coisas suas, sabe? Que você nem sabe que tem. Isso vale para uma boa condução, né?
Porque, por exemplo, esse processo que você fez, né, de ter feito a mandala dos chakras, provavelmente você utilizou ali do esqueleto, Procurando, ela vai falando. vai achar. Provavelmente você usou o esqueleto mandalar, né? Porque Você fez aqui em cima de grid. isso, tem 2 processos, né? Tem quando eu faço ela como um processo de terapia mesmo, geralmente eu coloco o círculo, né? E é difícil para mim, né? Mas quando eu aplico para mim, a gente meio que sabota, né? Porque a gente já sabe mais ou menos como funciona. É por isso que eu acabo explorando mais as cores, para mim. Mas quando é para uma outra pessoa, ela coloca coisas ali dentro daquele círculo, coisas que às vezes ela nem sabia, sabe? É como se fosse uma confissão, não é? Você que está atendendo sabe, né? É. E você que foi atendida. Porque o processo também foi, por mais que nós que conhecemos as mandalas artísticas, né, e temos esse histórico de trabalhar as mandalas artísticas, a gente meio que burla mesmo no começo. Porque a gente vai querer a simetria e não sei o que, e sair desse controle é um processo, né? A gente pensa, né? Já sabe, é difícil. Mas você saiu disso. Legal, por exemplo, assim, no processo de terapia, não terapêutico, no processo da terapia, o ideal, as pessoas já vão fazer isso inconscientemente, né? Mas a gente, como a gente já sabe fazer ela no grid, né, lá, o que eu fazia, né, quando eu estava no meu processo, você sugeria alguma questão, alguma coisa, né, um tema ali, eu não ficava pensando, eu evitava pensar, então eu já fazia um círculo, eu já deixava a mão trabalhando ali, já ia na cor, que me chamava a atenção ali na hora, porque se eu ficar pensando e observando o que eu estou fazendo, eu vou sabotar. É natural, isso é automático, né? E aí eu fazia isso, eu não ficava pensando muito, sabe? O que não pode analisando. Num processo psicoterapêutico com as mandalas e com aquelas regras já trabalhadas, né? Que tem uma régua que tem todo o esqueletinho, né? Igual esse aqui. Aí você vai pedir para, viu? Você não quer mesmo fazer o seu processo. Exato. Não, e eu queria, porque eu acho muito legal. No método tem lá no final, né? Você fez, né? Esse que eu fiz dos chakras, né? Então, o próprio método ajuda você a sistematizar tanto o seu processo quanto a sua mente, né? Sim. Porque às vezes a gente precisa saber sistematizar, porque o caos às vezes é tão grande que a gente precisa, vamos lá, trabalhar. Uma condição, né? E o fato de você fazer uma mandala já trabalhando os chakras, artisticamente não, terapeuticamente falando, você já mexe em coisas ali. Quando você faz essas dos chakras dentro da terapia, aí a coisa é profunda, né? Porque é engraçado assim, ó, quando você está trabalhando um chakra na terapia, o que você está buscando está direcionado ali. Então, você já vai direto naquilo. E o seu inconsciente já trabalha, pelo menos no meu método, né? Trabalha direto a sombra, né? E a luz e a sombra do chakra, né? Daquele chakra que você está mexendo, trabalhando, né? É legal porque fica uma coisa mais direcionada, assim, né? Assertivo. A terapia é legal porque você traz as coisas, mas é diferente, né? Quando você direciona, assim, para algum... Para assertividade, tema, né? Você fala, eu quero trabalhar com aquela questão do chakra básico, porque são questões que você tem, né? Que tem as características e você já vai direto naquilo. Na minha visão, né? Posso estar errada, mas foi por essa visão que eu criei o método. A gente fica muito, às vezes desculpa a palavra, mas a gente fica brisando na maionese, né? Ai, vamos trabalhar os chakras, porque vamos harmonizar o chakra. Não, pera. O que psicologicamente esse chakra está dizendo que precisa ser trabalhado em você agora? X, Y, Z. Então, é isso, assertividade. Então, você tocou no ponto, assim, chave, que eu acho que foi uma das coisas que me fez pensar
o quanto o que eu fazia antes não tinha muito sentido. Falando exatamente sobre isso, porque, por exemplo, falar rápido para não perder a linha de raciocínio aqui do que eu pensei na hora que você falou. Por exemplo, quando você faz, e inclusive eu percebi isso na radiestesia, porque eu trabalhava com a radiestesia, trabalho, né, com a radiestesia hoje de uma forma diferente. Mas teve uma época que eu trabalhava com a radiestesia, com a cromoterapia, e as pessoas vinham até mim para pedir que eu equilibrasse elas com o pêndulo. Naquele momento, eu não entendia muito, assim, eu não tinha esse olhar, não é que eu não entendi, eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Então, o que eu fazia? Eu pegava o gráfico lá do corpo humano, colocava uns cristais, né, em cima, lá nas cores certas. Depois, na cromoterapia, eu fui aprender que nem sempre aquela cor do chakra é a cor que você tem que usar ali, né, mas até aí, beleza. Já foi uma notinha que me veio ali, tipo, olha, nem sempre no básico você vai pôr um vermelho, sabe? Umas coisas assim. E quando eu fazia isso, eu comecei estudando depois, eu fui entendendo que não adianta eu harmonizar você, porque um pensamento diferente que você tem já vai te desarmonizar ali. Não sou eu que vou fazer isso, você é você. Você precisa de terapia, colega? Entendeu? É a pessoa que precisa se harmonizar. A partir do momento que ela sabe se buscar um equilíbrio dentro dela, né? Que ela consegue controlar ou pelo menos melhorar a qualidade do que ela pensa, do que ela sente, ela vai se harmonizar automaticamente. Isso é normal, é natural do seu corpo, né? Aí eu comecei a pensar tudo isso. Então, você imagina que veio tudo ao mesmo tempo. Eu falei, gente, isso não tem sentido o que eu estou fazendo. Não é possível. Tem que ter alguma coisa assim que tem que ter algo realmente transformador, né? Sim, que funcione ali, e que eu mexa de verdade, já que a pessoa quer que eu mexa, que eu possa fazer de uma forma que vai ser real, o que ela vai viver. Ela vai perceber a diferença na mandala, que ela mesma fez. Eu não vou precisar fazer para ela. E foi assim que eu achei a mandala terapia. Aí fez todo sentido para mim. Assim. Foram fichas caindo aos montes. E outros insights também, né? Ao mesmo tempo, assim, foi bem esclarecedor para mim, na verdade. Porque eu ia te perguntar de algumas mudanças pessoais suas, ou insights, assim, que você vivenciou durante o processo, né? Porque no curso você passa pelo processo também, né? Então, sei lá, que vem na sua cabeça agora, algo bem... para mim, que mudou para mim, Uma mudança, internamente, uma mudança pessoal sua que o MTM trouxe. eu acho não, tenho certeza, que me trouxe mais clareza, assim, do que eu quero fazer, do caminho que eu tenho que seguir, sabe? Tipo, eu identificava uma questão, né? Mas conforme eu fui percorrendo ali, eu fui tendo certeza que aquilo era uma coisa que eu queria mudar, né? E que é uma coisa muito comum, né? Que é a dependência emocional. E aí eu fui, e financeira, né? E eu fui seguindo ali, eu fui trabalhando em mim as coisas que eu ia sentindo, ia percebendo, né? E assim, eu posso dizer para você que eu consegui ter uma liberdade que eu não tinha antes, sabe? Assim, eu consigo, como vou dizer, eu mudei alguns comportamentos que eu tinha, na verdade, porque o automático você já vai fazer, né? Você já sai ali em busca de algumas coisas para mudar, mas às vezes, se você não muda um comportamento seu, e uma forma de pensar sobre determinadas coisas, ou pessoas, muda a sua visão de algumas coisas, e a sua resposta, como que você vai reagir a determinadas situações, você não vai mudar nada. Você pode até, por exemplo, você mais objetivo, assim, por exemplo. Eu tinha na minha cabeça que eu queria uma independência financeira.
Ok, mas não basta só ficar ali, como você fala, ficar imaginando figuras de luz. Eu tive que arregaçar minhas mangas e ir atrás de alguma coisa e me voltar para o mercado de trabalho. Ótimo, fiz isso, estou lá. Só que eu também tive que mudar alguns padrões de comportamento meus, alguns pensamentos ali e algumas coisas, por exemplo, de sair do vitimismo, que eu tinha muito isso enraizado, né? Às vezes a Olhar gente só, é inconsciente, né? sim, a pessoa controladora, que só olhava que as outras controlavam, mas eu não controlava ninguém. Então, eu comecei a observar isso, várias coisinhas que a gente tem, que a gente olha, vou falar aqui, né? A gente olha para o rabinho dos outros e não olha para o nosso. Então, eu acho que É o que mais tem. passar pelo processo me trouxe muito isso, assim, não ficou uma coisa vaga, sabe? Assim, eu acho que cada sessão que eu fazia, eu conseguia olhar com mais clareza ali o próximo passo que eu tinha que seguir. O que eu precisava mudar em mim, não nos outros. Entende? Uhum. Para mim, eu acho que foi uma grande diferença, porque me deu mais. Me tirou um pouco daquela ansiedade de mudar, porque às vezes você fica tão ansiosa com uma coisa e você está com a mente tão conturbada que você não consegue sair do lugar. Você fica igual você está num rio, na correnteza, pendurada num tronco, você fica ali, né, girando e não sai do lugar. Era assim que eu me via às vezes. E aí hoje, Mudança. não, eu consigo ter mais clareza, sabe? Uhum. Do meu papel. Eu não estou olhando mais para o outro, estou olhando para mim. O que, É. que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo para mim? Como eu estou me comportando? O que, que eu estou buscando? O que, que eu estou fazendo para mudar? Isso Coisas. sim, é super difícil, né? A gente tendo uma ajuda, a gente precisa de uma ajuda para enxergar essas coisas, né? Porque sozinha a gente não. É. A gente imagina a figura de luz. E assumir isso é muito difícil, viu? Vou falar. É doído. É doído também. Também tem a questão do assumir, né? Porque você fez todo esse processo, né? Que você revelou aqui pra gente. E aí você montou o seu grupo, né, o seu projeto para fazer com um grupo de mulheres, e eu até fiz, uau, é isso mesmo que você quer, né? Eu até te chamei, né? Falei, e aí, É, vai ser isso mesmo? Tá de boa, né? E você fez aquele processo do curador ferido, né? Você é. conhece o mito? Sim, mas assim, eu quis trabalhar alguma coisa que eu tinha vivenciado, entendeu? Porque projeto você vai achar um monte legal na internet. Tem coisas maravilhosas, assim, muito interessantes. Você fala, nossa, que legal trabalhar isso, mas eu não vivi aquilo. É. Quando eu criei o grupo, por mais que seja um assunto difícil, que é o abuso emocional, o abuso psicológico, o abuso emocional, né? Que vem, é um conjuntinho de coisas, né? Que vem junto ali. É uma dependência emocional e financeira, que junto pode ou não ter essa questão do abuso emocional e psicológico, tá tudo grudadinho ali. Que às vezes um gera o outro e gera o É, outro, né? é. E aí eu falei, não, eu vou falar de uma coisa, por mais que, eu não sei se eu vou acertar, mas eu vou falar de uma coisa que eu vivi, que eu senti, né? Então, eu acho assim, que eu posso, de repente, porque, e aí eu tive o cuidado de não levar para esse grupo logo de cara a minha experiência pessoal, para não sugestionar elas, né? Porque eu queria que cada uma delas olhasse para si, não porque eu tinha vivido, e tentar copiar, sabe? Uhum. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi ali semanalmente trabalhos e práticas que a gente fazia, baseado em coisas que eu percebi que eu senti quando eu fiz uma análise de todo esse meu processo, de coisas que eu senti ali. Então, falta de confiança, é, autoestima baixa. Mas eu fui trabalhando questões semanais ali, tipo, meio que sequenciais, baseadas em dificuldades que eu tive. Coisas que eu percebi em mim, né, que eu tinha essas dificuldades e que eu achei que trabalhando aquilo com elas ia dar um gostinho ali do que seria, de repente,
dar continuidade numa terapia, ou olhar para aquilo. Por quê? Eu passei por isso, e muitas pessoas que vivenciam isso, tanto em qualquer tipo de relacionamento, inclusive de trabalho, de familiar e tudo. É a pessoa perceber que, aliás, esse foi o primeiro ponto que eu coloquei lá, né? É a pessoa perceber que ela está vivenciando isso. Porque às vezes a pessoa não percebe, ela acha que aquilo é normal. Então, ela conseguia olhar para aquilo e falar, nossa, sim, eu estou vivendo um processo tóxico na minha vida. E eu preciso mudar. Então, enxergar isso é difícil, viu? Depois que você enxerga isso, aí você começa a aceitar e começa a buscar coisas para mudar e se olhar também, né? Porque nem na maioria das vezes a culpa não é só de um, é de todos. E foi isso que eu Você vai fiz. Foi aprendendo mecanismos para se defender, né? Para conseguir viver aquilo, né? Uhum. Mas para isso, e para você gerar mudanças, você precisa identificar questões ali suas que estão falhas, por exemplo, a falta de confiança, né? Que vem um monte de coisa junto com a falta de confiança, baixa autoestima. Então, foram várias questões ali que eu trouxe nas semanas, né, que eu me encontrei com elas, para que eu pudesse trabalhar com elas, para elas conseguirem, de repente, enxergar alguma coisa ali que elas pudessem estar vivendo, né? Mas foi tão natural, porque quando eu fiz a divulgação, eu tentei ser o mais sutil possível. E engraçado, eu não sei se foi você que falou para mim, ou foi uma outra colega, falou assim, mas você vai fazer o trabalho direcionado para isso, mas você não está sendo muito clara no que está falando, né? Tipo, olha, me enxando muito assim, tipo, olha, eu vou atender pessoas que estão vivendo processo emocional, não. Eu não fiz isso. Quando eu ia falar sobre o grupo, eu deixava ali no meio da conversa que era alguma coisa relacionada a isso. Naturalmente as pessoas vieram, todas estavam passando por isso, porque eu acho que isso é uma coisa muito comum. Né? Todas as mulheres sofrem isso. Se uma não sofre... Se ela não sofre dentro de casa, ela sofre com a família, com os pais, ou ela sofre no trabalho. Muitas questões aí, muitas coisas, né? Olha, tema para esse tipo de trabalho, de grupo, não falta. Quando você montou esse grupo, eu falei para você, eu falei, cara, esse tema, você nunca vai ficar sem pessoas no seu grupo. Não. Porque, infelizmente, né, Paty? Infelizmente, é a realidade das mulheres. Mas a pessoa precisa... Eu acho que o ponto inicial, porque, por exemplo, eu lembro que quando eu abri as vagas, apareceu uma pessoa, nem seguia nada, a pessoa perguntou se podia incluir acho que era a avó dela, porque o avô batia na avó. Eu falei assim, pode. Mas, assim, inclusive, ela falou, olha, ela tem um pouco de dificuldade com a internet, com coisas digitais, eu vou ajudá-la. Eu falei, ótimo, eu falei, legal, né? Mas acabou ali, ela não foi mais atrás, provavelmente porque a avó não quis, né? Porque tem aquela questão do medo e tem a questão da pessoa achar que aquilo é normal. Ela acha que aquilo é normal. É assim mesmo. Não é assim mesmo, gente. É a geração, né? Então, é um processo que, dependendo da idade, demora um pouquinho para a pessoa aceitar, né? Às vezes, dependendo da situação que a pessoa está, ela não tem perspectivas de sair daquilo. Ela sabe que ela não vai conseguir sair daquilo. Porque, por exemplo, se ela tem uma dependência financeira, ela tem 60 anos, como que ela vai sair de repente, um relacionamento tóxico? Ou então uma pessoa que trabalhou 30 anos num lugar, ela é uma pessoa já mais velha, né? Ou nem, às vezes trabalhar um ano no lugar, mas é uma pessoa mais velha que ela depende exclusivamente daquele trabalho para comer, para viver. E ela vive isso dentro do trabalho, uma pessoa extremamente tóxica e agressiva lá dentro. Como que ela vai fazer? Ela é obrigada, ela cria mecanismos ali para se defender, igual você falou. Acho que ela pensa assim, né? Tipo, eu vou levando, né? Uma hora, ou a pessoa vai sair, ou a pessoa vai morrer, ou a pessoa vai mudar, alguma coisa vai acontecer, mas não naquele momento. Naquele momento ela continua. E ela vai aguentando, e aguentando, e aguentando. Só que ela começa a ficar doente. E ela vai ficando cinza, cada vez mais cinza, e chega uma hora que não vai, né? Não. Porque
ela deixou de viver a vida, né? Eu me lembro uma vez, quando eu fazia curso de fitoterapia, e tinha uma colega minha, né? Eu sempre gostei de pessoas bem mais velhas que eu. Então, eu me lembro que ela tinha uns 60 na época, ou quase 60. E ela falando do marido e tal, do marido. Eu falei, né, na minha rebeldia de sempre, olhei para ela, mas por que você não pega dele? Desse jeito, assim, né? E ela falando, ela relatando esse relacionamento tóxico, né? Ai, Tati, você não sabe, é muito complicado isso. É, E realmente não é fácil, porque ela trabalhava, aliás, ela trabalhava na empresa da família. isso. E Então, às vezes ganha tão pouco que ela não consegue se manter. Né? é, 60 anos. É igual essa senhora, ela tinha acho que 70, 80 anos, nem sei. Ela era bem idosa já. Como que essa pessoa vai abandonar isso 50 anos, às vezes, de casada? Não existe essa possibilidade na cabeça dela, entende? Igual essa pessoa aí que você está falando, né? e olha que Difícil. tá falando, estudava terapias, viu? E não era só a fita, ela estudou muitas outras. Mas é aquela coisa, né? A gente é muito mais fácil imaginar figura de luz. Vou sair e ser outra pessoa, e quando eu chego em casa eu tenho que voltar a ser eu, né? Do que eu viver a minha vida, né, de uma forma plena ou de uma forma mais coerente com o que realmente eu sou, enfim, né? Falta psicoterapia para o mundo. Uhum, com certeza. Tem muito processo Você, terapêutico e nada de terapia. mas eu acho que uma coisa que pode ajudar, de repente, as pessoas a começarem a perceber, pelo menos, e entender que aquilo não é normal, por mais que ela continue no ciclo, é ela parando de olhar para fora e olhando para ela, tipo assim, então, já que o mundo não muda, mudo eu, Oh, sabe? por favor, né? Então, eu vou mudar, porque quando a gente sabe, né? Quando a gente muda, naturalmente algumas pessoas vão embora, né? Tipo, algumas amizades, muitas, né, que você tem ali, porque não é por maldade, às vezes perdeu a afinidade, não tem assunto mais, é natural, né? Igual quando você muda de trabalho, sabe? No começo ele se sente falta das pessoas, depois cada um vai levando sua vida, você continua gostando daquelas pessoas, mas o assunto vai acabando, né? É a mesma coisa. Só que nem sempre é possível, né? É, Quando se trata mais de família, é pior. é pior. É. Você teve a oportunidade, né? Está tendo a oportunidade de aplicar o benefício, né, da terapia mandalar com clientes. Pode contar um Uhum. pouquinho dessa experiência? Mas De um modo geral, o que eu percebo, né? Primeiro que eu até falei com um amigo esses dias, né? Ontem, falei isso para ele. Eu falei assim, é muito gostoso você encontrar uma coisa que você faça e que te dá um prazer pessoal. Porque quando eu estou atendendo individualmente, independente do que a pessoa está fazendo, eu sei que o que eu estou, a proposta que eu estou levando para ela ali é para levar uma melhoria para ela, sabe? Isso não tem preço. Assim. Primeira coisa, né? É satisfatório demais. Assim. O que a pessoa vai fazer com aquela informação já é problema dela. Se ela vai mudar, se ela vai aplicar, isso aí já é problema dela. Mas é o que eu estou levando que eu sentia falta lá atrás, quando eu entregava uma mandala pessoal e a pessoa guardava na gaveta. Eu não estou entregando hoje uma mandala para a pessoa, eu estou entregando uma forma, né, uma possibilidade ali de. Eu estou quase sem bateria. Uma possibilidade ali dela ter alguma transformação na vida dela, sabe? e dela Isso não mesma tem. foi atrás da transformação, né? Sim, eu só estou mostrando um caminho para ela ali, né? E deixa eu mudar meu cenário, tá, gente? Porque eu tô quase sem bateria. Então, isso é o que mais me agrada, assim, nessa nova possibilidade, né, de atender individual. O grupo é legal, é muito legal, mas não é profundo, sabe? Eu acho que eu estava buscando isso.
alguma coisa que eu pudesse fazer que fosse mais profundo, porque eu sou uma boa escorpiana, eu gosto de mexer nas coisas, né? Eu não gosto de deixar tudo raso, sabe? Esse negócio de fazer mais ou menos ali para mim não dá, não. Eu gosto de, já que é para mexer, vamos mexer. Então, esse processo, para mim, está sendo muito satisfatório, assim, né? Independente das pessoas, do que elas vão fazer com aquilo, se elas vão aproveitar ou não, se elas vão aceitar ou não, porque às vezes a pessoa não está pronta, né, para passar por isso, ou não quer mexer em algumas Tem coisas, casos, enfim. casos, né? E questões e questões, né? É. Mas eu acho que é isso, assim, isso é o meu olhar, né? Você sente que com a mandaloterapia, esse cliente ele tende a aceitar mais as coisas por conta do processo lúdico, que é mais tranquilo de ver essas questões? Eu acho. E uma coisa que é legal, por exemplo, na mandala terapia, primeiro, a pessoa não precisa saber desenhar, então você já vai desmistificar isso daí para ela. Segundo, tem pessoas que têm dificuldade de falar. Ela não consegue falar, às vezes ela nem sabe o que ela vai falar. Então, o fato dela fazer ali um círculo, fazer um rabisquinho, um bonequinho, um espiralzinho, qualquer coisa que ela vai fazer, ou simplesmente pintar, rabiscar, ela já está trazendo alguma informação ali. Então, é mágico o negócio, se você for ver, né? A própria pessoa, quando ela percebe o que ela fez, ela fala, nossa, tudo isso está aqui nesse papel? Tá. A Tudo que Graça, tá... a Graça uma vez A falou, né, que a gente fala sem dizer, né? Fala sem dizer. Você põe no papel ali sem querer. Até coisa que você não quer colocar, entendeu? Aparece lá. Se a gente quiser olhar, a gente olha. Né? Então, eu acredito assim, que para quem tem muita dificuldade de falar coisa, eu não tenho dificuldade nenhuma, você já percebeu, né? Já. Mas, quando eu fazia terapia, eu tava lá falando igual. Para isso, né? Falando igual uma metralhadora, ela, então, já deu o horário. Tipo, meio que quebrava no meio assim o negócio, né? Então, para quem não é assim, até para quem é também, porque eu também passei pelo processo, né? Mas eu acho que para quem tem um pouco mais de dificuldade ou não quer se expor, porque às vezes a pessoa não quer se expor. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer terapia lá atrás, que eu tinha que falar da minha mãe, eu não conseguia falar, eu chorava. Então, eu acho que esse tipo de processo, pela arte terapia, ou pelo desenho, ou pela mandala terapia, eu acho que funciona super bem, assim. É mais fácil, né? É mais dinâmico. É mais suave também. Eu vou dar É um mais exemplo dinâmico meu. e ao mesmo tempo é mais suave. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tô fazendo terapia na abordagem TCC, porque eu falei, deixa eu testar algo completamente diferente do meu, né? E às vezes eu quero falar algumas coisas que eu não consigo pôr em palavras. Eu falo, nossa, bem que eu podia aceitar uma mandalinha, né? Então, tem coisa que você não quer falar ali naquele momento, Ela, não apesar de consegue, né? mandala, ela faz uma cara de tipo, não é bem por aí, né? Não vamos por esse caminho. Curto muito, assim, esse processo da mandala terapia, porque do desenho em si, né? De você colocar coisas no papel. Eu acho que quem faz a mandala terapia, uma coisa que me ocorreu agora aqui, né? Ele vivencia alguns momentos do artista, né? Porque a gente, quando cria coisas, você está trazendo questões ali, mesmo que você não esteja num processo terapêutico, tipo, você está manifestando emoções ali, né? E se ela está num processo terapêutico ou de terapia, ela também está manifestando de uma forma diferente. Ela está ali canalizando aquilo que ela está fazendo, tem um objetivo. Mas ela está expressando alguma coisa pela arte, né? Ou pelo papel, enfim, pelo giz de cera que ela estiver usando ali. Né? Você que fez um monte de mandalas artísticas, né, e segue fazendo. Cada mandala é uma oportunidade de você refletir, né, sobre as questões. A gente faz para o outro, mas na verdade está se trabalhando. E aí você olha e fala, Sim. nossa, não acredito que essa mandala vai para o outro, para nada, né? Para nada não, né? Tem um propósito e tudo. Tem um propósito. Vai ter aquele propósito se ele Tem uma tivesse... intenção ali, né, que você coloca na sua meditação ativa, porque você está ali fazendo. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas comigo acontece. É muito da questão energética, isso na mandala artística, tá? Uhum. Eu vi um processo energético ali,
o mesmo que eu vivia na apometria, quando eu trabalhava com apometria, às vezes sentia algumas coisas que a pessoa possa ter, mas isso é um processo meu, né, individual, não que todo mundo passe por isso. E tem as questões, assim, de pessoas que chegam e, às vezes, porque, por exemplo, quando eu vou fazer a pessoal de alguém, eu olho, por exemplo, essa aqui, né? Quando eu vou fazer essas divisões, para fazer essa daqui, ó, eu fiz esse esqueleto mandalar que está atrás de você, né? Uhum. Então, essas divisões eu faço baseado na numerologia da pessoa, as cores eu vou pendular para a pessoa, né, pela radiestesia e tal. Só que, às vezes, essas intenções que estão aqui, né, desse número que eu estou trabalhando, ou dessas cores, elas refletem em mim também. Às vezes, sim, são características que eu também tenho. Então, quando eu estou fazendo ali para a pessoa, tá, para ela vai ser uma representação ali dela, é um retrato, vou dizer, um retrato artístico ali, uma coisa, né, dos números dela, do nome dela, das cores que vão trazer aquela vibração para ela. Mas quem está fazendo também está vivenciando isso. Tá. Né? Tanto pelas coisas que tem ali que vão reverberando em mim, eu trabalhar com azul, trabalhar com laranja ou rosa, eu estou trabalhando aquela cor em mim também. E as características, né, psicológicas atribuídas Sim. a cada número, né? Você acha que depois que você estudou mandala-terapia, é porque antes você já explicou aqui que vinha desse processo, né, desse caminho artístico, precisou, né, percebeu que precisava de algo mais, e aí, contando esse episódio, né, essa característica de criar a mandala para o seu cliente e ir se trabalhando, você acha que antes e agora é diferente? Agora que você entende o processo da mandala-terapia, você acha que você se trabalha de uma maneira melhor? Eu acho. Eu acho que eu trabalho melhor para mim. Quando eu vou fazer uma mandala para alguém, eu olho aquilo com mais. Eu identifico, eu posso dizer, eu identifico questões ali muito mais fáceis, mas uma coisa assim que eu tenho mais condição de falar, por exemplo, nesse período que eu fazia e que eu estava me questionando sobre o quanto aquilo era o que eu queria entregar, ou que estava faltando mais alguma coisa, quando eu comecei a incluir a questão terapêutica nisso, é como se tudo aquilo fizesse mais sentido. Deu para entender? Tipo assim, hoje, para mim, eu sempre defendi a ideia mesmo antes de eu estudar, que eu falava assim, gente, fazer uma mandala para eu vender é muito gostoso, mas fazer o processo das mandalas, mesmo a artística, é muito melhor. E eu sempre plantava a ideia de que eu queria fazer cursos presenciais e não online. O online tem um efeito, mas eu tinha essa vontade de conduzir um grupo de pessoas fazendo as próprias mandalas, porque eu falava para elas, né? Eu falava, gente, é muito diferente, né? Você vai sentir coisas, você vai ter essa sua meditação ativa, que eu tenho ali de todo mundo, mas quando você faz a sua, o valor dela é muito diferente, sabe? Por mais que você siga ali, divide em 10 partes, pinta de azul, que o azul significa isso, aquilo. Por mais que seja dessa forma, ele tem um valor diferente quando você faz e quando você compra. Sim, com E aí, certeza. né, é muito mais profundo, é muito mais gostoso. E quando eu descobri a mandala terapia e entendi que eu tinha um meio termo, porque tem o artístico e tem o terapêutico, a terapia. Eu entendi que eu conseguia, nesse meio, trabalhar as duas coisas juntas como um processo terapêutico, que você explica lindamente a diferença de um para o outro. Aquilo, assim, me deu muito significado, porque era o que eu queria fazer. Tipo, a pessoa, ela vai trabalhar no processo, né? Eu vou estar fazendo a minha oficina que eu queria fazer, de forma que as pessoas vão fazer o desenho, os próprios desenhos, né? E junto com aquilo elas vão vivenciar processos, aliás, degustações, né, delas ali. Entende? Para Então, depois isso falar, Patrícia, eu quero ser atendida por você. e
Assim, eu não acho errado alguém que só faça mandala artística e viva bem com isso, está tudo certo. Desde que tenha a honra de saber o que está fazendo, né? Porque, E não infelizmente, fique tem, enganando as pessoas, né? Prometendo coisas que não são reais, enfim, usando aí instrumentos que. tem muita artista hoje usando a palavra terapêutica Sim, como se fosse. banalizada ali. Ela É, nem ela percebe a importância do que ela está fazendo, para falar a verdade, eu acho, sabia? Porque ela nunca viveu. sabe? Porque o Não, que eu explico, né? As mandalas automaticamente elas vão te tirar de um estado e pôr em outro. sim, E o terapêutico é isso. Ah, lavar louça para mim é terapêutico. Cara, você chega num momento estressado, lava a louça, parece que o seu estresse passou, né? Então, é natural isso. Então, qualquer coisa artística, desde que seja, pegar um desenho pronto, pintar, é terapêutico. sim. Vender como se fosse transformar vidas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, como todo mundo, a maioria está fazendo, né? É raso, né? É um começo, mas é raso. Entendeu? A pessoa vai ter uma satisfação momentânea ali, ela vai estar lá fazendo, vai curtir, Realmente que é quer, gostoso, né? realmente quer, vai perceber que aquilo ali é só aquilo, né? Mas e aí? É. Depois, no dia seguinte, que você colocar a mandala lá na parede ou mostrar para alguém uma que você fez, e se você for uma pessoa crítica, você não vai mostrar, você vai guardar na pasta e vai continuar a sua vida igual era no dia seguinte. É. Entendeu? São coisas muito rasas, assim, coisas muito superficiais, né? E eu não queria mais isso. Por mais que eu estivesse do lado de cá, só entregando as mandalas, eu continuo fazendo. Porque é legal você ter esse tipo de trabalho como uma representação sua ali na parede, né? Uma coisa, olha, isso aqui uma foto energética minha, assim, algo assim, sabe? Tipo, olha, aqui está o meu número de expressão. Aí, quando eu faço, por exemplo, né, a pessoal, eu simplesmente eu não vou entregar isso aqui para a pessoa, eu vou fazer tipo, uma postilhinha lá, explicando tudo que eu coloquei, o porquê que eu coloquei, o que significa cada uma das coisas ali. Cabe a ela, por exemplo, olhar as características dela que vão estar ali e, de repente, sentir que ela precisa mudar alguma coisa ali ou não, não é? Eu Isso tem vou, um outro significado para mim hoje, entendeu? É como se eu fizesse não é bem um diagnóstico, não é essa palavra, mas é como se eu mostrasse, olha, tem X características aqui. Alguma delas te incomodam, alguma delas está tudo certo para você? Eu não falo isso diretamente, né? Mas eu entrego o documento lá e a pessoa vai ler. Igual, falando em signo, vai, é uma linguagem que todo mundo conhece. uhum. O escorpiano é vingativo, não sei o que lá. A gente não é só isso. Tem É, muito mais coisa. As pessoas são muito mais do que isso, né? Do que essas características. Mas, falando nisso, para simplificar a conversa, né? Você tem ali, até nos próprios chakras mesmo, você tem um lado harmônico e desarmônico ali, não tem? Você tem que identificar, você que vai identificar em que lado que você está, o que, que você tem ali que está em desequilíbrio em você. Não é porque o signo fala que o fulaninho é vingativo, tá, mas ele é vingativo em que aspecto? Muita coisa, né? As pessoas gostam de algo fácil. É, O escorpião é isso, algo isso, mágico, na verdade, né? Não é nem fácil, é tudo mágico, pode que ser fácil. transforme para ela, entendeu? As terapeutas, falando de terapeutas. Eu Hum, quero o significado dos símbolos porque eu quero chegar para o meu cliente e falar, significa isso, isso e isso. Né? é, Não quer o caminho mais fácil, não quer o caminho de, tá, vamos lá, junto com o seu cliente que está no processo de individuação dele, então significa que tudo que você sabe de signo, às vezes não está batendo com ele. Então, explore isso com ele e construa um caminho diferente, né? Não mais do mesmo do mesmo jeito que você não vai ser mais uma terapeuta mais da mesma, né? é. Não, e significa assim que, de repente, ou esse tipo de arquétipo, ou qualquer outro que a pessoa queira usar ali, sirva para ela como não sei que palavra usar aqui, mas sirva como
Um farol, sei lá. Um farol, tipo, fulano diz que as características é XYZ, tá? Aquelas características, você quer manter aquilo na sua vida? Ou você acha que são arestas ali que você pode melhorar ou mudar? Alguma coisa ali te incomoda? A questão é essa. Não é simplesmente você pessoal, abraçar aquele personagem e ficar vivendo aquilo, sabe? exato. Você tem algum conselho para terapeutas iniciantes ou pessoas aí interessadas em explorar a mandala terapia? Eu acho que as pessoas não podem desistir delas, assim, sabe? Eu acho que a pessoa tem que estar sempre buscando ser melhor e buscando coisas melhores para ela, tornando o caminho dela mais fácil. Não que alguém vai fazer isso para ela, mas que ela busque maneiras de ser melhor e de se sentir melhor para ela conseguir levar uma vida mais leve. Né? Eu acho isso. Eu acho que a gente nunca deve desistir da gente, porque as pessoas vão fazer isso para a gente. A hora que a gente incomodar, elas tiram você do caminho. Ou ignoram, né? Ou, enfim. Quando você olha para você, você consegue ver coisas ali que vão te trazer muito mais Liberdade. entendimento, né, de situações, vão mudar você de lugar, igual eu falei, né, da questão do vitimismo ali, e tudo isso é muito, não é muito perceptível, a gente vai indo com o fluxo e não percebe, então, eu acho que é isso, o meu conselho seria esse, começar a olhar para si, sabe, e não ficar olhando para o que os outros estão fazendo, para o que os outros esperam que você faça, que você seja, é olhar para si, o que você quer, para você? O que você gosta de fazer? Né? Como você quer viver dali para frente? Sabe? São escolhas que você faz. Né? Eu acho que o conselho seria esse. Que ótimo conselho. Paty, me veio uma pergunta aqui para fazer para você. Quais projetos futuros você tem com a mandala terapia para você divulgar? Então, tem um que você acha que nem sabe ainda. Uau! Então, tem dois, na verdade. Eu estou querendo trabalhar fazer umas oficinas com mandalas terapêuticas, na verdade, não é a terapia, é as mandalas terapêuticas, junto com a EcoArt. Então, eu estou até estudando algumas coisas aí sobre isso. Eu estou querendo juntar o trabalho com. É porque eu acho que vai ser meio longo, sabe? Mas vai ser muito legal. Eu estou querendo juntar as mandalas terapêuticas com o processo de fabricação de pigmento natural, né? E o uso, assim, de alguns elementos naturais também, na hora ali de produção e tal. E aí eu tô querendo fazer as duas versões, eu tô querendo fazer tanto online quanto a física, que é bem legal também, né? A física. E tem um outro aí que eu tô querendo, na verdade esse daí tá no papel ainda, né? O das tintas já tá praticamente pronto. Uhum. O outro é uma que eu quero fazer depois desse daí, na verdade, que é com os 12 gestos curativos. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não vou dar spoiler, não, depois eu vou divulgar mais, mas é bem legal. Então, ele está ligado, assim, ao processo de dar, de receber, de transcender, várias questões aí. É muito interessante. E aí eu estou querendo fazer umas vivências aí baseadas nesses 12 gestos curativos aí também. Quando você contou sobre as cores e os pigmentos, eu ia comentar e acabei esquecendo, né? Que você deu a aula pra gente. Né? Super legal, as meninas até hoje falam. Esse processo de fabricação de tinta natural é muito rico, né? Você começa a ver, quando você começa a estudar isso, você começa a ver o quanto a natureza te dá possibilidades, assim. Eu tenho um hobby, né? Eu tenho um ateliê, que é meu hobby. O ateliê ele já foi o meu não hobby, né? Ele era meu trabalho, agora ele é meu hobby. E eu estou retomando coisas com ateliê para trabalhar com papel reciclado. Eu quero trabalhar com papel, fazer papel. Eu tenho até Já fez papel machê? Já, na Ah, faculdade. acho muito legal.
Sobre a mentoria e a supervisão, né? A supervisão individual é algo que eu estou entregando agora. Essa supervisão salvou minha vida. Porque é assim, olha, por mais que eu tenho pouco tempo, né? Mas se eu tivesse 50 anos trabalhando com mandalas, quando você atende alguém individualmente, o processo é diferente, né? Por mais que eu tenha passado pelo processo e tudo, quando você está lidando com o outro, é complicado. Porque falava que é complexo, não é complicado. eu Né, tinha um eu acho. professor que falava que na prática a teoria é outra, né? É exatamente isso. Uma coisa seria você dar um curso para gente e, como tem muitos por aí, né? E soltar a gente no mercado, sabe? Outra coisa é você fazer um curso, né? Ter a sua vivência ali, você passar pelo processo, que eu acho importante você passar pelo processo. E Para individual. você sentir na pele o que é. E não é um processo em grupo, é um processo individual, né? É individual. Só para Outra coisa é você fazer as vivências. Legal, porque eu já fazia vivências antes com aquarela e tal, mas entendendo que é um processo terapêutico legal, mas quando você vai para o atendimento individual, é diferente, porque não é que seja difícil, eu acho que é um cuidado que a gente tem, porque você está lidando com o outro, né? E você poder ter uma pessoa ali, às vezes mais experiente, ou você estar com um grupo de pessoas, terapeutas ali, trocando experiências, eu acho que fortalece, sabe? Às vezes a colega está falando alguma coisa que você nem vivenciou ainda com aquela sua cliente, mas você pode ter uma outra que você vai vivenciar aquilo lá. Então, lidar com o ser humano é muito complexo. Se você tem um apoio ali, né, de uma pessoa mais experiente, né, que já é terapeuta, mas muito mais tempo que você, eu acho muito mais seguro, muito mais, é prudente, eu acho. Eu digo até que é prudente você fazer isso, para você não sair atuando ali, sabe, na psique de uma outra falando pessoa. lé com cré, né? Entendeu? Tipo, eu vou pegar umas práticas na internet e vou aplicar. E não é assim, né? Às vezes você acha que você está indo por um caminho e ali na supervisão, ou você vê que tem outras opções, ou você nem precisa falar, sabe? Às vezes o que uma colega lá compartilha de uma outra pessoa, você percebe que você pode, de repente, aplicar aquilo também, que vai ter um efeito ali melhor do que o que você estava planejando, né? Então, eu acho que a supervisão é essencial. Na verdade, devia durar o tempo todo. Não deveria acabar, né? Não vai acabar. Não pode ser muleta, né? A gente não pode transformar isso em muleta, mas... Mas eu acho acredito, não é questão de muleta, supervisão, eu acho que todos os profissionais... Tem que fazer, né? Todos os Deveria fazer, pelo menos. profissionais bons, né, ou desejam ser bons, deveria fazer supervisão. Eu acho. Em várias épocas da vida. Então, por isso que é algo que eu estou trazendo para ser constante, né? Eu acho que é até como os médicos fazem, né? A tal da junta médica. É interessante você, às vezes, levar uma questão ali. Porque como a gente trata da questão psicológica, da psique do outro, eu posso colocar questões minhas ali, eu posso estar, né? Assim, né? Experiências que você já teve, né? Tudo, eu acho. Na verdade, né? Às vezes você percebe que, aliás, às vezes dentro da supervisão você percebe que, nossa, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando. Vou mudar a rota, né? Como a gente já viu dentro da supervisão, casos assim. Vai ajustando, né? Exato. Não é porque, nossa, eu estou mais atrapalhando do que ajudando, que você não vai recalcular a rota, né? Você pode se ajudar, mas é igual fazer terapia. Você às vezes precisa de um outro olhar para poder encarar algo na sua vida que você não consegue enxergar, né? Porque às vezes eu estou vendo só um ponto de vista ali, né? Por mais na hora de você pensar em alguma próxima sessão, alguma coisa assim, ou como conduzir dali para frente uma questão da pessoa, às vezes eu tenho um olhar sobre aquilo e a outra pessoa do grupo, ou a própria mentora, né, ou no caso você, estou falando de um modo geral, se outras pessoas fazem a supervisão também, mas às vezes a pessoa que está ali te supervisionando, ela tem um olhar diferente
porque ela já tem mais experiência, sabe? É. E aí ela falou, olha, e se você E por pensar por esse caminho, né? Ou então, tipo, você identificou na sua observação X coisa, mas você já pensou que pode ser outra coisa, sabe? São os detalhes que acho que mais cabeças pensam melhor que uma. É. Né? Então, eu acho essencial, pra falar a Você verdade. falou uma coisa que eu vou até trazer de novo, porque é muito. O que mais vem para mim, né, de pessoas que me procuram é querendo práticas aleatórias. Então, agora eu vou lançar, né, novas vagas para o curso. E muita gente perguntando, né, de prática, ou as pessoas vêm nesse evento, né, atrás de práticas, por práticas para colocar na prática delas, né? E isso é um grande erro, porque práticas soltas não transformam. Práticas Às soltas vezes, aliviam um sintoma. não, às vezes nem é só a prática, às vezes é o conjunto. Às vezes é uma pergunta diferente que você faz, não é? E você está aqui com o seu cliente. Você não vai aqui e aqui fazer uma prática para resolver. Ele está aqui com você para ele chegar onde ele quer, no objetivo, na transformação dele, né? Então, identificou algo e ali a gente trabalha. Então, não adianta práticas por práticas soltas, vai ficar Não, igual não as funciona. terapeutas que ficam por prática. Fazendo um comparativo, assim, né? Por exemplo, isso como em qualquer conversa ou qualquer relação. Se a gente tivesse aqui, você falasse assim para mim, eu vou fazer as perguntas X, Y, Z. Você vai passar isso para o seu cliente? Olha, eu vou tratar isso em você e vamos seguir esse roteiro aqui. Não funciona assim. Não, porque ele vai boicotar e outra coisa. Ele precisa, às vezes, conversar, às vezes, falar, Às né, vezes, também. você mesma como terapeuta criar um roteiro, você pode se frustrar, porque na próxima sessão ele pode mostrar outras coisas que falei agora. Eu criei esse protocolo aqui e me lasquei, porque não é o que eu vou seguir. Não, eu acho protocolos Autonomia, né? legais. Eu acho que protocolos são legais para muitas coisas, não para isso. Não Porque tem. tem que ter um conjunto ali, tem que ter uma prática, para ele conseguir, de repente, pôr as coisas no papel, mas tem toda, assim, uma conversa que você vai ter com a pessoa, né, uma Eu acho um absurdo. afinidade. Tem um monte de oferta, inclusive de psicólogas, que vendem protocolos prontos, assim, para cliente. Tem aqui seus protocolos para suas sessões. Como se as pessoas fossem robôs, né? Mas não é assim que funciona. Depende da abordagem. Eu não sou detentora de todo conhecimento, né, de todas as práticas, mas se para aquela abordagem funciona, gente, não estou falando para aquela abordagem. Mas assim, eu fico pensando naquilo, eu falo, cara, aquela pessoa vai ficar engessada nisso? Ou que Quer um exemplo melhor? Quer um exemplo melhor do que isso? Que as pessoas vão entender de repente? Por exemplo, o fato de que você falou lá no curso, né? Tipo, a diferença, e eu vivi isso na prática, na pele, né? Da teimosia. A diferença de você, por exemplo, usar uma música numa sessão e não usar. É a mesma coisa de um protocolo. Você está induzindo a pessoa ali. Não é? Você está levando um protocolo ali para a pessoa, uma coisa pronta para ela ir seguindo ali. Aquilo não está fluindo. A pessoa ela não está sendo ela. Ela não está conseguindo, de repente, expressar alguma coisa, porque ela está preocupada em responder às suas expectativas de ter seguir aquele protocolo, sabe? de atingir tal expectativa, né? E Não não consegui é isso. atingir, nossa, sou fracassado, sei lá, vai saber. Não, a ideia não é essa. Às vezes a pessoa não quer desenhar nada, ela só quer escrever alguma coisa em outra ali, mas às vezes na sua conversa naquele dia com ela, flui muito mais, e aí depois ela acaba até, né, desenvolvendo alguma coisa ali, sabe? É isso, dá um start ali, ela vai. É. Eu acho que é muito mais a condução do que o protocolo que você está levando, eu acho. Não sei se estou errado, mas eu percebo isso. Mas é isso. Muito obrigada pela nossa conversa. Nossa, se deixar essa live sua, vai hoje até às 11 da noite. A gente gosta de falar, né? A gente. Dá para você dividir, cortar, fazer 2 lives. Não, tem conversa com pano para manga aqui. Mas muito obrigada.
seja muito bem-vinda a qualquer momento que você quiser vir aqui, né? E vamos conversar sobre o nosso podcast, porque imagina se a gente sentar e ficar conversando aqui. É Vai assunto. ser muito legal. Eu vou colocar direitinho esse projeto aí das tintas, tudo certinho no papel. Depois, se quiser, a gente abre de novo e a gente fala sobre ele com mais detalhes. Sim, Eu sim. acho que vai ser muito legal. Inclusive, quem entrar no MTM vai ter uma aula, né, da Patrícia sobre Tintas tintas naturais, né? naturais, onde Algumas, né? algumas, sim, vai ter uma palhinha do que ela está falando, né? A gente ficou umas quase 3 horas, né, aquele dia, fazendo. Foi isso que eu tentei enxugar bem ali, mas, nossa, a natureza é maravilhosa. A gente tem tantas possibilidades de E é maravilhoso, né? recursos, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Deixar eu me dar a oportunidade de expor aqui as minhas ideias, né? Imagina, eu fui.